você, lembrando dessa época, vai lembrar do período onde havia nas comunidades de fé uma música, um estilo musical, a pegada da música das igrejas dessa época chamava muita atenção. Foi a época que as igrejas começaram a abrir para workshop de música. Alguns nomes começaram a ficar conhecidos pela sua habilidade musical, pela sua capacidade musical. E aí eram diversificados ritmos, cheios de arabescos, de detalhes, enfim. E eu me converti vindo com uma bagagem, de 19 anos de idade, vindo com uma bagagem musical, por assim dizer, cultural, um pouco diferente dessa pegada. E eu lembro que eu ficava... eu ia a algumas igrejas, tinha aquele negócio de viver, meu Deus do céu, punk, alguns aqui lembram, negocinho de ficar levando o pãozinho. Enfim, a Vineyard me chamou a atenção, e eu não quero fazer, na verdade, grandes apologias à Vineyard, mas há toda uma pegada de um movimento dentro das comunidades de fé, da virada dos anos 90, início dos anos 2000, onde a simplicidade começou a tomar lugar e gente dos mais variados backgrounds puderam se sentir à vontade nos momentos de adoração. E eu lembro que eu ouvi uma fita cassete de John Wimber, que é o fundador do movimento Vineyard, e provavelmente você vai ouvir esse nome aqui durante esse dia, o nome desse irmão, entre outros. E ele falava algo muito interessante sobre esse período de música, de adoração na vida da igreja. Ele que veio de uma carreira de produtor musical, influente no mercado de entretenimento norte-americano, entendeu que o menos era mais na vida da igreja. A gente podia, sim, ouvir músicas muito sofisticadas, arranjos muito elaborados, porém, a ideia de simplificar para acessibilizar o ambiente de contemplação sagrada na vida da igreja era muito mais precioso. John Wimber vivenciou grande parte do período histórico da igreja conhecido como Movimento de Jesus, onde diversos jovens de diversas influências tiveram na vida da igreja, daquele movimento, a oportunidade de adorar o Senhor do seu jeito, do seu estilo, por aí vai. A história se desenrola a ponto de eu ouvir essa fita cassete no final dos anos 90, com a pregação do irmão Wimber, e ouvir algumas canções da Vineyard, que eram extremamente simples, de 3 acordes e tudo mais. E eu falei, cara, além disso ter uma sonoridade palatável, agradável, um tosco igual eu pode tocar. Um tosco igual eu pode fazer parte. Eu lembro que eu, menino, entrando no meio de igreja assim, eu já fazia esses barulhos e ruídos dissonantes nesse negócio aí. E vai tocar guitarra lá, porque não tinha guitarra na congregação que eu visitava. Aí o bucha da vez fui eu. Aí eu, um pedal de marcha, pantera, chinelo, hardcore, tocando na igreja. Então era uma coisa meio curiosa. Enfim, o fato é que todo mundo olhou para mim, foi uma coisa meio bizonha. Mas eu gosto de contar e de pensar nessa história da música da Vineyard por uma coisa. Acessibilidade, uma música acessível necessariamente não significa uma música mal tocada, uma música com qualquer nota. E isso também não significa que a música bem tocada tem que ser uma música extremamente complicada e complexa. Essa questão da música, ela serve como uma ponte para o que eu quero refletir com vocês essa manhã. O assunto que eu quero falar com vocês está no livro de Hebreus, capítulo de número 4. Se você não trouxe sua Bíblia na projeção aí, na versão NVI, você vai poder acompanhar o texto de Hebreus, capítulo de número 4. E a gente vai ler os versículos 14, 15 e 16.
Vamos para o texto então. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nesse momento, o autor de Hebreus, ele começa uma ampla sessão falando a respeito do grande sumo sacerdote que é Jesus, daquele que tem o total e livre acesso ao Deus Pai. Nós temos um chamado em comum. Todos nós nascemos de novo, entendendo que uma conferência como essa, ela tem como alvo cristão. Então, eu estou pressupondo que eu estou aqui conversando e iniciando um diálogo entre irmãos na fé. Então, a partir dessa perspectiva, eu quero pensar uma coisa com vocês. Nós temos uma vocação. Todos nós, sem exceção, somos chamados, vocacionados. A nossa mentalidade protestante, brasileira, ela carrega alguns vícios, e um deles é achar que o cara que é chamado e vocacionado é exatamente o pastor, o presbítero, o líder de uma congregação. Isso é um engano. É um engano, irmãos. Todos nós temos uma vocação, todos nós somos chamados. Você vai pensar, mas eu não sei pregar, ou não sei tocar, ou não tenho a cara de pau que você tem, que mesmo sem saber tocar, você fica ali. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando exatamente do chamado soberano que todos nós carregamos, que é o de ser, em primeiro lugar, filhos de Deus. E nessa condição de filhos, de assim estar diante do Pai, nós temos uma jornada, um caminho a prosseguir dentro do cumprimento desse chamado. E é nisso que eu penso muito na questão da musicalidade, como essa ilustração que eu estava trazendo aqui para vocês, pensando dessa forma. Nesse ambiente onde a simplicidade de uma canção, a direção de cantar direto para Deus, e se vocês perceberem, dentro das canções que temos cantado aqui, o uso extremo e quase que maciço da palavra Pai para se referir a Deus, deu um contorno muito diferente do meu entendimento de culto, naquela época que eu estava falando para vocês, de virada dos anos 90 e início dos anos 2000. A minha postura numa reunião cristã começou a tomar outras formas. A gente sabe que a vida da igreja e a nossa vocação, ela não diz respeito exatamente para o que acontece aqui nas reuniões de domingo ou num evento extraordinário como esse, uma conferência e tudo mais. A vida da igreja é muito mais, a vida do Filho de Deus, de quem nasceu de novo, é muito mais ampla do que essa que nós temos nessas reuniões. Eu creio que essas reuniões são a porta de acesso para que, vivendo uma vida diante do Pai, a gente comece a viver de forma que outros sejam levados à presença do Pai através de nós. Como se cada um de nós, nascidos de novo e cheios do Espírito Santo, nos tornássemos essas portas de acesso para outros se achegarem a Deus. Então é em cima disso que eu quero refletir com você essa manhã. Nós, como filhos de Deus, sendo parte da acessibilidade do mundo para Ele. Todos somos chamados. O John Wimber, ele falava muito isso. Todo mundo pode fazer parte do jogo. Ele usava essa expressão, everybody gets to play. Todo mundo pode jogar, todo mundo pode fazer parte. Todos nós. E eu quero, à luz desse texto, refletir isso com vocês. A igreja precisa resgatar aquilo que Martinho Lutero lutou com muita garra, muita ênfase, muito vigor no seu ministério, que era o sacerdócio universal de todos os crentes.
O que isso significa? Vou tentar traduzir. Todo mundo tem acesso a Deus uma vez que nasceu de novo, e todos esses que têm acesso a Deus podem levar outros a terem acesso a Deus também. E isso é essencialmente o maior privilégio que a humanidade pode carregar, porque a palavra de Deus diz que nem anjos têm esse mesmo privilégio de proclamar o Evangelho ao perdido. Então, irmãos, eu quero pensar acesso e abrir esse fórum de reflexões com vocês aqui essa manhã, tentando imergir no conceito de igreja, no que diz respeito à raiz do nome igreja, que é ser chamado literalmente para fora, é ser ejetado por uma realidade que é além da nossa zona de conforto. A gente precisa, nesse começo de reflexões desse dia, limpar o terreno e pensar numa coisa: o acesso ao Pai não é para nos levar para um ambiente alienado da realidade do mundo presente. Muito pelo contrário, o acesso à presença de Deus, o acesso à sala do Pai, o acesso à intimidade com o Senhor, nos leva a entender a urgência de que outros precisam ter acesso a essa realidade também. Para isso, eu quero começar refletindo com vocês em 3 princípios elementares da nossa caminhada que podem ser expostos nessa pequena porção da palavra de Deus que a gente leu aqui. O primeiro deles, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza e a fé que professamos. Quando eu falo para vocês que a oportunidade de fazer parte, de se sentir livre, de livre acesso no ambiente de adoração, é muito importante, é base, baliza para a nossa fé, determina o começo da nossa caminhada de forma bem sucedida, porque eu penso que alguém fez isso primeiro. Então, a primeira reflexão que eu quero ter com vocês é a respeito da justificação dos nossos pecados. Vamos lá, todos têm acesso? Sim e não. Todos que nasceram de novo têm acesso. Todos que tiveram os olhos espirituais iluminados pelo Espírito Santo e conseguem entender a graça como o grande princípio de acolhimento e adoção, nos tirando da condição de criaturas, como diz Colossenses capítulo 1, nos transportando do império das trevas e nos levando para o reino do Filho do seu amor. Quando nós temos esse entendimento renovado, sim, todos nós temos acesso. Mas alguém teve que entrar lá primeiro para a gente ter acesso. A graça não foi de graça. Alguém teve que pagar um preço, irmãos. Tinha uma conta que nem todo mundo juntando tudo e entregando as suas próprias vidas para pagar poderia se pagar. Foi necessário que Jesus adentrasse os céus, esse Filho de Deus, para que nós pudéssemos também ter acesso. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele foi aquele que conseguiu mediar uma situação complicadíssima que nós, na condição de pecadores, tínhamos originalmente. Originalmente todos somos pecadores. Originalmente todos somos maus. Então a beleza dessa história do acesso, ela vai disso. Eu não mereço. Não era para eu estar, mas alguém fez com que isso se tornasse uma realidade. Isso é beleza, isso é um genuíno e inigualável amor. Eu acho muito bonito o ambiente da congregação e quando adoramos o Senhor, porque pelo menos deveria ser assim. As coisas têm mudado um pouquinho, né? Tem rolado umas coisas meio estranhas no meio da igreja, mas o pressuposto é que todos podem cantar. Todos podem adorar o Senhor. O ambiente onde todos estão ali cantando juntos é belíssimo, porque vai ter gente afinadíssima e vai ter gente troncha. Uai, fazer o quê? A diferença é que Deus não está fazendo uma separação igual nessa mesa assim, de canais. Eu vou dar um mute aqui nesse cara que está muito ruim ali.
Não. Ele ouve a voz daquele coração, ele ouve aquele canto, ele recebe aquele canto, ele recebe aquilo que está sendo ministrado diante dele. Quando a gente estava orando aqui antes de começar o momento de adoração, eu falei isso com Deus, muito obrigado, porque tu tens o coral mais perfeito na eternidade da eternidade. E mesmo assim, tu volta teus ouvidos para ouvir a gente. Isso é muito precioso, mas para isso acontecer, alguém teve que ir lá primeiro. Alguém teve que ir lá falar a respeito de nós. Alguém teve que ir lá resolver o problema que originalmente era da humanidade. Por isso, irmãos, é necessário a gente entender que tinha algo que era contra nós. Tinha algo contra o ser humano. Nós somos naturalmente orientados a adorar. A nossa natureza, ela se volta para adorar alguma coisa. É uma coisa óbvia e taxada essa. Mas se não adoramos a Deus, adoramos a qualquer outra coisa. A gente sabe disso, né? Eu acho que o crente consegue sentir isso de melhor forma. Às vezes quando bate, né, o arrependimento, de caramba, que tempo que eu estou perdendo com isso aqui, quanta energia que eu estou gastando com isso aqui, e eu não tenho 5% dessa vibração que diz respeito aos assuntos do reino de Deus. Isso acontece com a gente. Porque nós lembramos da nossa condição. Não, peraí, alguém pagou esse preço. Alguém morreu por mim. Alguém entregou sua vida para cumprir a vontade do Pai e, consequentemente, me incluir nessa realidade. Então, o primeiro ponto de perspectiva que eu quero pensar com vocês é esse. Existia uma conta em aberto. Existia um erro da nossa parte. E Jesus pagou esse preço com o seu próprio sangue. Jesus mediou. A nossa linguagem natural não era capaz de falar com Deus. E Ele, por ter se tornado ser humano, por ter encarnado e andado entre nós sem pecado, conseguiu abrir de novo uma linha de diálogo que até então estava inexistente com Deus. Então, nós adoramos o Senhor e temos acesso a Ele, porque os nossos pecados foram justificados. No segundo momento, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Se a gente quer manter uma trilha de caminhada, e eu gosto de pensar na linguagem do salmista, de subir a montanha, essa jornada de espiritualidade, eu preciso entender que esse mesmo que me justificou, e esse mesmo que, assunto aos céus, na realidade dos céus, comunicou-se com Deus Pai e abriu de novo a linha de acesso para nós, é o mesmo que dá o exemplo para que a gente tenha uma caminhada da vida real como a dele. Tem uma antiga canção da Vineyard que fala a respeito disso, né? De ser assim como és é o meu desejo. É uma canção que fala desse desejo que todo aquele que nasceu de novo precisa carregar, de tomar a forma de Cristo, de se parecer com o Senhor Jesus. É tão simples, irmãos, esse tipo de vivência, e a gente acha que um monte de complicações por vezes. A gente está carregando muito vício, como eu falei inicialmente. A gente está carregando ainda muitos conceitos que não são necessariamente os conceitos que a graça imprime para nós. Como eu falei, graça não é de graça. Para nós é graça, mas alguém teve que morrer. Alguém teve que morrer. Nunca é pouco para isso. Alguém teve que ser humilhado. E hoje, nesse acesso, nós temos uma parte disso. Eu costumo lembrar do ensino de Richard Foster a respeito de graça. Ele diz que graça não nos isenta de esforço. Graça não nos isenta de empenho. Então, se no primeiro momento os nossos pecados foram justificados, se no primeiro momento o acesso que temos a Deus passa pela justificação, no segundo momento, esse acesso implica numa realidade presente de santidade. Coisa que em muitos meios tem se tornado
desuso. Não vou falar isso não, que é problema, mexer em caixa de marimbô. A gente precisa parecer com o Senhor Jesus. A gente precisa de uma ética que é conduzida pela postura de Jesus. E que tal pensar santidade com um prisma fora do ambiente religioso? E aí, em dias de Papa abrindo mão do seu cargo, né, e toda a sociedade se voltando para isso, e a gente vê o quanto a religiosidade é hipócrita. E o quanto nós carregamos uma carga extremamente católica, sim, nós cristãos, e católica no mau sentido, porque tem muita coisa boa da tradição católica, mas isso fica para depois. O Manga resolve isso. A gente carrega uma visão muito hipócrita a respeito de santidade. Eu vi algumas entrevistas e as pessoas, puxa, queria tanto que esse Papa viesse para a Cruzada da Juventude e tal, e o interessante é que o cara estava passando por uma entrevista, um programa de TV, mas e aí, você é devoto, católico? Não, né, tá, inclusive agora está chegando a balada, mas pô, Deus vai guardando a gente, Por que não a gente pensar a santidade ser semelhante a Jesus fora dos eventos religiosos, fora da cruzada, fora da conferência, fora do culto de domingo? Por que não pensar que temos sim alguém que se compadece das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado? Por que a gente não começa a pensar a partir dessa perspectiva? Por que a gente não começa a olhar os ambientes onde somos tentados e chamados ao erro com a perspectiva de Jesus? E aí você pensa, puxa, eu sou tentado como homem, chamado ao erro quando eu passo uma banca de jornal lá repleta de revistas pornográficas. Sim, mas isso é meio óbvio, né? E pensando que a gente está tratando aqui com pessoas que nasceram de novo, vamos começar uma jornada de maturidade. Isso é um tanto que óbvio. A gente já sabe disso. Do que adianta, quero pensar e refletir com vocês, guardar nossa castidade, você que não é casado ainda, jovem solteiro, ou você que é casado e precisa manter-se marido de uma só mulher. Do que adianta você virar as costas para Playboy e para sexo e virar as costas para um pedido de ajuda de um mendigo, de uma pessoa necessitada? Eu tenho sido levado a refletir profundamente sobre santidade como expressão de justiça social. E aí, a santidade que eu tenho falado com vocês começa a tomar um contorno encarnacional que vai nos levar a encarnar esse mesmo Evangelho. Porque ao invés de ficar com queda de braço com questões que muitas vezes beiram a linha do falso moralismo, não começamos a entender que é pecado acumularmos bens iguais a uns loucos e não conseguir perceber a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Isso também é pecado? Também é pecado abandonar o órfão e a viúva. Eu tenho refletido profundamente nisso. Eu e minha esposa nos mudamos recentemente no município do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, belíssimo bairro da Zona Norte, gosto demais. Muito legal, né, Raul? É muito bacana, é muito bom. Mas ao mesmo tempo eu tenho sentido desafiado, cara, será que eu vou virar um burguês de classe média? Calma lá, gente. Eu não vou falar do tcheguevarismo do João, nem nada disso. Mas eu quero pensar numa coisa. E essa tem sido minha oração quando eu tenho feito algumas caminhadas de oração naquele bairro, onde eu vou fazer as coisas necessárias para fazer ali, e vou orando, pensando, de forma muito simples, o que Jesus faria aqui? Como Jesus se comportaria aqui? Então eu tenho pensado muito em não deixar a tentação do egoísmo e do egolatrismo tomar conta de mim. A gente precisa começar a pensar em outros níveis de situações que nos levam a pecar e, consequentemente, nos distanciam de Deus. Quero me ater nessa parte porque, como eu disse, algumas questões são óbvias a respeito de comportamento moral de um cristão. Mas eu quero pensar com você fora dessa caixa da obviedade, da moral.
Eu quero começar a pensar com você sobre o nosso país, a situação que a gente está vivendo e como nós podemos nos portar com santidade diante de uma notícia como a que a gente estava ouvindo no rádio agora de manhã vindo para cá, onde o casamento homossexual é um princípio legal no estado de São Paulo. Você deve ter ouvido isso. Como a gente vai agir com santidade nisso, meus irmãos? A gente vai fechar os olhos para essa realidade? A gente vai armar fuzil para cima? Vai ter postura beligerante, igual uns e outros aí que a gente já sabe, ocupando espaço na mídia a partir de uma postura bulldogiana, tipuliana? É isso? Isso é santidade? Irmãos, a gente precisa achar uma linguagem que expresse o nosso Senhor Jesus. E precisamos não cair na tentação da apatia, da falta de reação, pois fazendo isso nós vamos pecar. Enquanto igreja, se nos fecharmos como um gueto, onde a gente chega no coração do Pai, adora, fala em línguas, contempla realidades sobrenaturais inefáveis e inenarráveis, a gente chega em tudo isso, mas esquece da situação caótica ao nosso redor, a gente está pecando. Eu creio no princípio, Jesus veio do meio do caos da humanidade para estabelecer o seu reino, a despeito de todos os pecados que nós temos. Por que nós queremos chegar no reino de Deus e esquecer da realidade ao nosso redor que precisa ser redimida? Santidade precisa passar por isso. Santidade não nos vai tornar monges distantes da realidade. E talvez a gente deva se inspirar sim no exemplo de alguns monges, em especial os padres do deserto, alguns daqueles que se refugiaram durante o período para buscar o Senhor, mas logo entendiam a sua missão nas ruas e voltavam para o ambiente urbano para pregar o Evangelho como leões, furiosos, loucos pela pregação do Evangelho. Irmãos, a gente precisa mudar nosso paradigma de santidade, entendendo que tentação, por vezes, vai ser a gente ficar sentado, prostrado, traseiro no sofá, mesmo olhando a realidade caótica ao nosso redor. Eu acredito que a gente precisa ter uma postura de santidade que dialoga com a realidade do pecado. Santidade não é fugir apenas do pecado, mas entender que temos que ter uma resposta para aqueles que precisam chegar a Deus. Eu penso que sem santidade nós não vamos ver Deus, como a palavra nos orienta. Mas para isso, chegando nesse lugar de santidade, a gente precisa ouvir a voz do Pai, dando uma realidade, dando um norte para a gente a respeito do perdido. Eu não posso pensar em ter acesso a Deus e meus irmãos e aqueles que ainda não nasceram de novo não terem esse mesmo acesso. Isso precisa levar a gente para lugares de oração, isso precisa levar a gente para lugares de contemplação eterna, isso precisa levar a gente para a rua, para moldar os nossos diálogos à luz de uma nova ética, uma nova postura diante da sociedade. Eu creio que nós estamos aqui de passagem, estamos aqui anunciando um reino que vai se consumar, um reino que vai se completar com a segunda vinda de Jesus. Mas até lá, nós temos essa jornada que passa pela santificação. Santificação não enquanto um princípio separatista, mas santificação enquanto um princípio que nos leva a olhar para o próximo com os mesmos olhos que Jesus olharia. E eu acredito que isso nos leva para uma perspectiva da glória de Deus de uma forma diferenciada. E aí a gente vai para o versículo 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu acredito que seremos glorificados, chegaremos na glorificação. Porém, no nosso ambiente, dentro da teologia da Vineyard, a gente crê no princípio que o George Eldon Ladd falava muito, teólogo que foi amigo do Wimber e cooperou demais com a formação do pensamento teológico e filosófico da nossa comunidade de fé.
que o reino já veio e ainda não se concluiu. Então, sim, nós contemplamos essa realidade de nos aproximar do trono da graça, mas fazemos isso entendendo que a consumação, o objetivo final, a realidade onde esse se aproximar vai ser literal, chegará. Ainda não, porém ela já veio pela sua misericórdia, que nos justificou e nos leva para uma caminhada de santificação e nos dá a possibilidade de conseguir adentrar com confiança à medida que adoramos a Deus e à medida que temos acesso a Ele. Por isso eu acho essa versão muito bacana. Toda a confiança, nos achegar, é livre acesso, é completo. Ora, mas eu ainda estou no corpo do pecado. Jesus não voltou de novo, meu corpo não foi glorificado. Eu ainda sou sujeito às inclinações do pecado. Porém, a graça nos dá essa capacidade de andar com olhos cheios de fé e com toda a confiança, a fim de quê? De recebermos misericórdia, essa compaixão divina que mesmo diante das nossas limitações nos chama para perto dele, nos chama para um ambiente de intimidade com ele. Eu quero aplicar alguns princípios à luz de 2 Coríntios, uma vez que a gente limpou o terreno com esse texto de Hebreus, a respeito da obra de Jesus. Eu quero olhar uma orientação do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, sobre esse legado que vimos no primeiro momento, nesse primeiro texto em Jesus, e é dado a nós como parte dessa nova aliança, como parte dessa nova realidade. A partir do versículo 12 diz assim: percebam que é a mesma linguagem do autor de Hebreus. Talvez alguns até acreditam por essa e tantas outras razões que Paulo é o autor da carta aos Hebreus. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo número 3, versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o esplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Essa é a nossa realidade, irmão. Todas as implicações que passam pela justificação, pela fé, pela santificação que nos conforma à imagem do Filho, e a glorificação que aponta para a realidade futura que nos é chamada, é uma realidade que está presente e constante hoje, e com acesso para vivermos hoje. Somos transformados hoje, temos acesso a esse ambiente de transformação hoje. É no tempo chamado hoje que a gente pode viver isso. Quero ler mais uma vez o versículo 18. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Todos nós que nascemos de novo. E uma vez que somos transformados, uma vez que somos lavados na água da palavra, é impossível a gente viver uma vida alheia à realidade dos que não são. Eu acredito que ser transformado implica em transformar. Eu influencio
é consequência. Acredito muito que, à medida que vamos tomando a forma do Senhor Jesus, a gente vai fazer o que Ele fez. E o que Ele fez? A não ser um canal de acesso para nós, para que outros pudessem viver a realidade do reino. Percebam, é consequente, é uma consequência adorar o Senhor e levar outros a adorar. Por isso nós, nessa comunidade de fé, e dentro desse movimento chamado Vida, acreditamos muito no princípio da acessibilidade. E à luz disso nós vamos refletir ao longo do dia sobre esse princípio de forma prática na nossa vida. Eu quero, para encerrar, fechar 4 princípios que John Weaver chamava de chaves para o reino de Deus. O primeiro deles é a adoração. A maior honra que temos no reino de Deus é a adoração do Pai. Por meio do louvor e da adoração, crescemos mais próximos de Deus, aprendendo da sua santidade e, consequentemente, crescendo em santidade. Por isso que a gente valoriza a adoração, por isso que a adoração está uma prioridade máxima para a gente. A adoração, ela se expressa com a música? Sim, mas ela não para na música. E isso nos leva para o segundo princípio, oração. Oração diária, que envolve tanto ouvir como falar. Algo que tem sido batido nos nossos ambientes de caminhada. Oração não é só uma turbinação diante de Deus, porém entender os ritmos da graça. Oração é respirar, oração é silêncio para conseguir ouvir o Pai. O Weaver falou uma coisa muito interessante. Deus ouve e responde às nossas orações, independente de quão sonolentos ou distraídos estejamos, ou mesmo quando não nos sentimos espirituais quando oramos. Acho isso fantástico. E a vida de oração, para ganhar sentido, nos leva para um terceiro princípio, que é uma chave do reino de Deus. Estudo das Escrituras, paixão pela palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, ela nos diz quem Deus é, como Ele age e o que Ele espera de nós. A gente precisa de um resgate desesperado pela palavra. Eu particularmente tenho um peso de inclinação sobre essa história. A gente precisa voltar a ter jornadas bíblicas. Outro dia já estava compartilhando comigo que vocês fizeram uma jornada em Atos dos Apóstolos lá, não foi? Estudando lendo Atos dos Apóstolos, foi esse livro, vocês leram lá? Foi o Evangelho de Mateus. E já se compartilhou que você teve, né, essa jornada lá no Projeto 1. A gente precisa dessa experiência com a palavra, imersão na palavra, estudo e contemplação da Bíblia. Há uma carência muito grande. Primeiro que a realidade presente é difícil, as pessoas não leem mais. Eu gosto dos aplicativos e dessas coisas aqui, isso é bacana, mas vamos andar com a Bíblia. Vamos rabiscar a Bíblia, vamos usar a caneta lá, as coisas ficam melhor na cachola do que isso aqui. É um recurso, use, explore todos os recursos, mas leve sua Bíblia, manche sua Bíblia, marque ela, de preferência encarne ela, preferivelmente torne ela parte de quem você é. E o quarto e último princípio, chave do reino, que eu acredito que é a porta de acesso para a realidade, para a vida real. Esses 3 primeiros aspectos eles giram muito em torno de uma vida particular com Deus. Mas essa quarta chave é definitiva no que diz respeito ao acesso diante do Senhor. Vida comunitária. Ser um cristão envolve participação em corpo de crentes, discípulos, irmãos e irmãs na nova aliança. Ao adorarmos, orarmos, estudarmos as Escrituras e vivenciarmos comunhão, não apenas revela a nós mais e mais quem Ele é, mas o ferro afia o ferro, como diz Provérbio, e Deus usa outros para nos fazer amadurecer. A vida onde temos acesso a Deus é uma vida de acesso à realidade do próximo, à realidade um do outro, onde uns aos outros somos acrescentados e uns aos outros crescemos na graça e no conhecimento de quem é o nosso Deus. E acredito que é no ambiente da vida comunitária que as pessoas o conhecem. Você pode ter sua experiência com o Senhor. Eu tive a minha experiência dentro do meu quarto. A chamada experiência de conversão, meus olhos foram iluminados, lendo o Evangelho. Porém, se eu ficasse só lá,
Eu não ia crescer, eu não ia ter uma vida em Deus. Ia ser apenas uma simulação, um simulacro de uma realidade espiritual. A vida da comunidade nos chama desse ambiente apenas filosófico, nos leva para a vida real, para a vida prática, os sabores e dissabores, das alegrias e das tristezas, sobretudo para a experiência de nos tornarmos parecidos com Jesus. O acesso que ele teve foi para isso, para que, sendo parecidos com ele, a gente consiga levar o Evangelho para outros e sermos essas portas de acesso. À medida que contemplamos obrigatória, como diz o salmista, nós devemos levantar as nossas cabeças como portas, sendo esse sinal da glória de Deus, esse sinal da chegada do reino de Deus, para que outros possam ver, para que outros possam crer e viver o que a gente tem tentado viver e tem sido muito precioso. Espero que isso abra aqui as reflexões para nós durante esse dia e a gente possa dialogar a respeito disso. Deus abençoe vocês.